Amém? Pastor Henrique, venha. Vamos orar pelo pastor, ele vai trazer a mensagem dessa noite e a gente possa estar muito aberto a receber do Senhor. Pai, obrigado pela vida do pastor Henrique. Usa a vida dele, Senhor, para que o teu Espírito Santo fale conosco. Tem sido dias assim maravilhosos, Pai. E hoje será mais um, porque o Senhor está aqui. E a tua palavra vai ser pregada. E nós estamos sedentos dela, Senhor. Por isso, tudo que o Senhor colocou no coração dele, dá autoridade para ele transmitir, dá sabedoria, Senhor. Usa a vida dele, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo direitinho? Eu estou me ouvindo bem. Olha, coisa boa, hein? Graças a Deus. Todos felizes com Jesus, digam amém. Eu precisava mais pregar, né? Eu já estou cheio. Falo para vocês que se desse a bênção apostólica eu já ia embora feliz da vida. Porque hoje em específico eu tirei um tempo especial para Deus. E é tão bom quando a gente separa esse tempo, né? Você deixa de lado o celular, deixa tudo, né? E você reverencia o grande eu sou. E o que o pastor Iverson falou aqui é a mais pura verdade. Ele falou aquilo que eu estava sentindo no meu coração. Você que está aqui, você que tem estado aqui, esses dias, você pode ter certeza que o melhor de Deus estará sobre a sua vida em 2020. Porque se tem uma coisa que Deus é, gente, é fiel. E Ele é fiel com quem é fiel. Quantas coisas você abriu mão para estar aqui hoje? Eu não sei você, mas eu não sei o que é parar direito em casa essas semanas. Mas eu falo uma coisa para você: quando eu entro aqui dentro, Deus renova as minhas forças e eu saio com vontade de voltar aqui de novo. A minha bateria é recarregada toda vez que eu entro aqui. Amém? E hoje não vai ser diferente. A unção de Deus está aqui. Quando a unção de Deus está aqui, eu apenas sou um instrumento na mão dele. E é isso que eu quero, que nesta noite isso aconteça. E nós temos trabalhado aqui um tema muito interessante esse ano. Para 2020, que é tempo de reconstruir. Diga comigo, tempo de reconstruir. Coisa boa é reconstruir, gente. Construir do zero é bom, mas reconstruir é melhor ainda. Reconstruir é melhor ainda. As pessoas é que não entenderam ainda que existe a reconstrução daquilo que se quebrou, daquilo que se perdeu. E as pessoas, o mundo em si, né, tem dito e tem pregado uma mensagem muito forte, que é mais fácil comprar ou obter de novo do que reconstruir. Mas essa semana, numa das devocionais, eu falando com Deus e Deus falando comigo, e Ele falou ao meu coração a respeito da vida de Jeremias. Quando Deus fala com um homem, Deus não somente fala com um homem, mas além de falar, Ele se mostra ao homem como se deve fazer e como é as coisas. Quando Ele falou com Jeremias, Ele disse assim: Jeremias, desce lá à casa do oleiro, que eu vou te mostrar, não é? O oleiro mexendo no vaso. E deu todas as diretrizes do que Deus queria fazer na vida de Jeremias, mostrando o oleiro fazendo o quê? Moldando o vaso. Então, ou seja, gente, Deus não descarta ninguém. Deus não tem ninguém em especial. Às vezes você fala assim: puxa, parece que Deus abençoa mais o pastor Iverson do que me abençoa. Deus abençoa mais o pastor Henrique do que me abençoa. Deus abençoa mais a pessoa e não me abençoa. O que é que Deus tem privilégios? Na verdade eu descobri, Deus tem realmente uma patotinha que Ele ama mais. Não existe isso. Deus ama todos da mesma forma. Deus não tem nem peixinho e nem peixão. Deus tem peixes. Agora é óbvio que uma coisa eu vou dizer para você: esses 6 dias que nós estamos aqui vai para a conta de Deus. Você pode ter certeza que vai. Se você está aqui todos os dias, Deus está de olho em você. Então, você com certeza vai ser abençoado em 2020. E vai ter gente que vai olhar para você, como nós vamos pregar aqui, vai ter gente que vai dizer assim: mas poxa, ele está sendo abençoado e eu não sou. Mas quem está pagando o preço? Quem está plantando?
Quem trocou o cansaço físico? Quem trocou, de repente, o dia de trabalho? Quem que trocou? Quem que trocou para deixar Deus, para colocar Deus como a primícia, algo mais importante, para ouvir, para aprender, para poder fazer a diferença em 2020. Vamos olhar para o texto de Neemias, capítulo 2 até o capítulo 6, é mais ou menos o que nós vamos tratar aqui, e o que você mais ou menos tem ouvido. Mais ou menos não, é o que você tem ouvido no decorrer dessa história. E eu quero continuar nesse mesmo gancho aqui, deixado pelo pastor Iverson já na primeira noite, pastor Júlio na segunda, e vamos lá. E eu quero que você entenda algo, porque quando Neemias recebeu a notícia de quem vinha de Jerusalém, e quando ele pergunta para aquelas pessoas que vinham de Jerusalém, como estava a cidade de Jerusalém, e a resposta foi assim: olha, a cidade está em ruínas, a cidade está destruída. Ou seja, Jerusalém estava totalmente à mercê de qualquer coisa ruim que pudesse chegar naquela cidade. Jerusalém estava emocionalmente destruída, Jerusalém estava financeiramente destruída, e Jerusalém estava espiritualmente destruída. A reforma que Neemias fez não foi só física, só cercou os muros, não. A maior reforma, quando eu leio o livro de Neemias e vejo que Neemias fez, a maior reforma que ele fez foi a reforma espiritual daquele povo. Porque se você observar, depois dos muros reconstruídos, ele agora faz uma reforma espiritual na vida daquele povo. E ele introduz a palavra que estava morta, e essa palavra passa a ser viva no meio daquele povo. Isso para mim é a melhor coisa que essa noite você deve buscar, para que outras demais coisas possam acontecer na sua vida. Quando existe uma reforma espiritual primeiro na sua vida, as demais coisas, elas começam a acontecer. E o que me chama a atenção aqui, no livro de Neemias, então, é que quando ele sobe essa notícia, algo vem para o coração de Neemias, para a mente de Neemias. O que é que vem? Primeira coisa, vem para ele a visão de reconstrução dos muros. Não está escrito aqui, eu dei uma lida no capítulo 1, e não está escrito que Deus desce para ele e diz para Neemias: Neemias, tem um projeto para você, vai lá e vai reconstruir os muros. Não. Mas no momento em que Neemias escuta que ele vê que a cidade de Jerusalém está em ruína, algo dentro dele se move. Que é o que o pastor Júlio falou ontem? A atitude de fazer alguma coisa. Atitude. E a segunda coisa que ele faz é o que o pastor Iverson pregou aqui na primeira noite, que é o quê? A atitude é a primeira, a segunda é a oração. Ele moveu-se para a oração. E quando ele vai para a oração, eu quero crer que no momento da oração, ele agora tem a terceira ação, o terceiro princípio que nós vamos trabalhar aqui, que é a visão. Eu acho que quando ele orou ao Senhor, quando ele falava com Deus, onde ele pedia o perdão dos pecados do povo, é lá capítulo 2, se não me falha a memória, capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 1 ainda, ele fala sobre a oração, da forma com que ele se prostrou diante de Deus e da forma que ele orou, ele pede perdão pelos pecados do povo que tinha errado em Jerusalém. Então acredito eu que nesse momento, gente, quando ele ora ao Senhor, Deus mostra para ele os muros, primeiro para ele, reconstruídos. Primeira coisa que eu e você devemos fazer ao projetar, é tomar a ação de projetar. Segunda coisa, chegar diante de Deus em oração, e dizer: Deus, o que é que eu vou projetar para 2020? E nesse momento Deus vai mostrar para você, vai te dar a visão daquilo que você precisa fazer. Por quê, gente? Porque visão é a capacidade de ver além dos seus olhos naturais. Visão é diferente de vistas. Eu uso lente. Como eu gostaria de não usar lente nem óculos.
Porque eu uso uma ferramenta para ver. Eu preciso dessa ferramenta para ver. Se eu tirar a minha lente aqui, eu não enxergo mais vocês. As vistas, é isso, você enxerga aquilo que está o quê? À sua frente. O que eu quero dizer para você é que quando você tem uma visão de se fazer algo maior, você passa a enxergar além do natural. Você começa a enxergar o sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Os muros de Jerusalém, para Neemias, era sobrenatural. Por quê? Porque ele não era construtor igual o nosso querido aqui, né? O Soteres. Porque ele não era engenheiro. Quem constrói muros, prédios, edifícios é o quê? Tem que ser pelo menos engenheiro. E Neemias era o quê? Não era engenheiro, mas era copeiro. Termina com ele e fica tudo igual. Era copeiro do rei. Mas Deus dá a visão para pessoas que aos olhos naturais, olha o que eu vou dizer para você, aos olhos naturais, não enxerga possibilidades. E você se olha para você, mas eu realizar isso? Enquanto você estiver pensando, eu realizar essas coisas, não, é impossível demais para mim. De fato é impossível para mim, é impossível para você, mas não é impossível para Deus. Quando eu olho para o livro de Jeremias, Deus diz para Jeremias: Jeremias, clama a mim e respondei-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Então, para você montar o seu projeto de vida para 2020, você precisa tomar uma atitude de oração, e aí Deus vai te dar o quê? A visão para você começar a cumprir o seu projeto. Seja qual for a área, emocional, espiritual, financeira, física, seja qual for a área. A visão é a fonte de esperança, é um fundamento de coragem. A visão é a gasolina, não é? É a gasolina da expectativa, de persistência. Então, a primeira coisa que você precisa ter e que Neemias teve foi a visão de ir além. Sem visão, meu querido, você não vê. A segunda coisa que eu quero trabalhar com você aqui, propósito. Sem a visão, você não tem um propósito definido. Não tem. E gente, sem a visão, você, além do propósito, você não cria disciplina. Outra coisa, sem a visão, você é um indisciplinado. Então você precisa, no caso da visão, para a sua vida ter sentido naquilo que você vai fazer, para ter propósito. O segundo princípio aqui em Neemias é o que? Estabelecer um propósito. Quando ele ora, ele com certeza, ele vê os muros construídos e ele diz assim, ó, eu quero que isso faça parte da minha vida. Eu quero reconstruir. O que ele estava fazendo ali? Colocando um propósito na vida dele. Gente, nós precisamos ter propósito, porque quem não tem propósito, não sabe o que tem que fazer. Ou seja, você quer ver algo que me deixa irritado, é quando você vai cumprimentar uma pessoa, e você pergunta assim, e aí meu irmão, eu vou pegar aqui o cunhado, né, que é mais fácil, né? E aí eu chego para o cunhado e pergunto assim, e aí cunhado, como é que vai? E o cunhado olha para você, eu estou indo, correndo atrás. Gente do céu, quantas vezes você talvez tenha falado essa frase? Isso é frase de quem não tem propósito. Correndo atrás do quê? Você precisa estabelecer um propósito. Por quê? Porque o propósito vai te dar algo para você realizar na vida. E eu gosto de Neemias, porque Neemias falou assim, eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não jogou a responsabilidade para o povo que lá morava. Ele não jogou a responsabilidade para o rei, para os governadores. Não, ele jogou a responsabilidade para ele. Ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu o propósito. Eu quero realizar. Isso é fantástico. Então, o que é propósito? Né? O que é, aliás, o que é propósito já entendeu. O que é uma pessoa sem propósito? Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que só respira.
ela só respira, não tem vida. Quando você não tem propósito na sua vida, você só respira. E Deus me fez respirar para as coisas maiores, para ser um sonhador. O pastor aqui falava, tem hora que nessa hora os nomes das pessoas sobem tudo na minha cabeça, né? Isso que é bom. Mas o pastor, o Ali falava aqui, o pastor Ali falava aqui, ó, seja um sonhador. Amado, você tem que sonhar. E não sonhar dormindo, como alguns gostam. Eu não sonho dormindo de jeito nenhum. Eu chego a orar para Deus, Deus, fala comigo em sonho, eu quero sonhar, quero que o Senhor fale comigo em sonho. Não tem jeito, Deus não fala. Deus fala comigo acordado. Então eu sonho acordado. Eu sonho acordado. Tinha às vezes que eu ia para o escritório e tinha que resolver alguma coisa no centro, e aí eu pegava e deixava o carro no escritório e ia de ônibus. E aí o rapaz perguntava, mas por que você vai de ônibus? Você tem carro? Eu falei assim, eu vou porque eu quero sentar bem sossegado no ônibus e eu quero que Deus fale comigo e me mostre algumas coisas. Porque eu não sonho dormindo, eu sonho acordado. Então uma pessoa sem propósito é uma pessoa que só respira. Para ela vai correr atrás mesmo. Se o vento soprar para a direita, ele vai para a direita. Se o vento soprar para a esquerda, vai para a esquerda. Se soprar para trás, vai para trás. Se soprar para frente, ele não está nem aí. E Deus não quer, porque Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de sonho, Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus que usa pessoas para crescer, para progredir, para dar fruto. Quando é que você sabe que você está dando fruto? É quando você olha para quem está do seu lado e vê que essa pessoa é melhor por causa de você. Sabia disso? O que eu mais gosto de fazer, para ver se eu estou dando fruto, é olhar para o meu círculo de pessoas que eu tenho ao redor de mim, para saber se eles estão aprendendo comigo. Pense nisso. A terceira coisa que você precisa fazer é querer fazer isso. E eu olho para Neemias e ele quis fazer isso. Neemias quis. Tem uma passagem bíblica que está em 2 Crônicas, até anotei aqui no 29, versículo 10, onde fala sobre o rei Ezequias. E eu gosto dessa passagem porque Ezequias tinha 25 anos. Ele era bem jovem quando ele assumiu o reinado. E tem uma passagem ali, no versículo 10, onde o reinado estava todo destruído, tudo quebrado espiritualmente, não tinha mais culto, o tabernáculo não funcionava, a igreja dela não funcionava, e eu gosto de olhar para Neemias, de olhar para Ezequias, porque Ezequias olha nesse texto, e nesse texto, nesse versículo, ele diz assim, ó, agora eu estou resolvido, ou seja, ele diz assim, eu estou decidido a fazer. Amados, decisão é diferente de querer. Você já perguntou, você já se parou para perguntar, né? Eu vou perguntar aqui, já foi perguntado inúmeras vezes. Quantas pessoas querem mudar? Todo mundo levanta a mão. Menos vocês, claro, vocês não querem mudar. Mas se você pergunta, quantos querem mudar? E não estou falando, eles não querem mudar, ninguém levanta a mão, ninguém quer mudar. Vocês já mudaram então. Vou falar, quem quer mudar? Todo mundo quer. Agora sim, ó, vocês estragaram a minha preleção aqui. O normal é quando você pergunta para uma pessoa, você quer mudar? Claro que eu quero mudar. Mas querer mudar, todo mundo quer. Não é? Mas querer mudar é uma coisa. Agora, precisar mudar é outra coisa. Gente, querer é uma coisa, precisar é outra. Tem um exemplo bem esdrúxulo. Eu vou falar para você porque você vai gravar o que eu vou falar aqui. Ele é esdrúxulo, mas eu vou falar. Se você perguntar para minha filha mais velha, a diferença entre querer e precisar, ela vai responder certinho, porque um dia ela me ouviu pregando a respeito disso, e isso gravou, inculcou na cabeça dela, e toda vez que eu falo aqui, ela vai lembrar. Ela lembra, pai, eu sei qual é a diferença entre querer e precisar. Você chega para visitar um parente ou alguém, e você está querendo ir usar o toalete, o banheiro, né? Os antigos diziam omitório. E vou parar por aqui, não vou mais além, porque... Aí você entra na sala, mas você fica constrangido em pedir para usar o toalete. Mas você quer usar o toalete, quer ou não quer?
E aí você fica ali, conversando e conversando, mas de repente a bexiga vai enchendo, a bexiga vai enchendo, a bexiga vai enchendo. E aí o que acontece? Você já não quer mais ir ao banheiro, você precisa ir. E se você não falar nada, você já sabe o resultado. Então aí um exemplo de diferença de Neemias. Neemias quis fazer, mas ele não só quis, ele olhou para dentro dele e falou assim: eu preciso fazer. Quando você vai olhar para ele conversando com o rei, que o rei achou ele triste, amargurado, ele diz assim, olha, alguma coisa aconteceu, e a amargura, o semblante, a tristeza nele dizia isso: ó, eu preciso fazer alguma coisa. Você só vai fazer alguma coisa quando doer em você, meu irmão, sabia? Quando doer. Então isso é muito interessante. Então por que as pessoas não mudam? Porque elas só querem mudar. Então quando você for fazer um projeto, eu poderia dizer para você aqui hoje, fazer uma lista daquilo que você pode fazer. Isso numa outra ocasião eu posso listar, que tem coisas que você pensa, não, eu quero coisas grandes. Gente, o que mais derruba o homem são as coisas pequenas. O que mais faz com que você não alcance seus objetivos são as coisas que você desconsidera. Então assim, querer mudar, as pessoas querem, mas elas só vão mudar se elas passarem a se relacionar de verdade com Deus, dentro do seu propósito, dentro da sua visão. Ok? Que a palavra do Senhor te incomode hoje, para que você saia daqui querendo mudar. Porque quem quer mudar, não tem que somente querer, tem que precisar. A necessidade precisa fazer parte. Quarta coisa. Então agora eu quero, então agora eu decido. O que aconteceu com Neemias? Tomou uma decisão. Quando o rei olhou para ele e falou: meu filho, o que está acontecendo com você? Você é o cara aqui dentro desse reino. Se você estiver ruim, eu estou perdido. Sabe por quê? Porque o copeiro não era uma profissãozinha assim, dessas profissãozinhas que falam, ixi, copeiro, só leva. Não. Se você estudar a palavra de Deus, vai ver que os maiores casos de homicídios na época desse povo aqui era o envenenamento. Eles envenenavam, se eles queriam matar o rei muitas vezes e não queriam que soubesse, o que eles faziam? Eles envenenavam a comida e ele levava para o rei comia e morria. Então qual que era a função do copeiro? Era beber antes, era comer antes do rei. Ele provava tudo, as delícias, as guloseimas do rei. Por isso que a vida dele era boa. Só não era boa se tivesse alguém que quisesse matar o rei. Daí quem morria primeiro era ele. Mas pelo contrário, a vida dele era super boa. Regalia total, bebia dos melhores vinhos, comia da melhor mesa. E quando o rei olha para ele e vê ele triste, ele fala, ixi, ele comeu alguma coisa que está fazendo mal, eu que não vou comer essa comida aí não. Eu crio essas conjecturas, sabe, porque faz você pensar a respeito. Talvez seja isso que o rei pensou. Mas quando o rei toma a atitude de perguntar para ele, mas por que você está triste? Ele decide. Ele falou, não, eu estou triste por causa disso, disso e disso. Ele tomou uma decisão, ele teve coragem, no caso, para poder falar para o rei, dizer, olha, eu preciso reconstruir os muros que foram derrubados em Jerusalém. E aí vem outro princípio importante. Aí agora, depois que ele quis, depois que ele decidiu, ele foi lá e fez o quê? Criou alvos. Veja bem que eu estou construindo com você algo em cima do que até agora já foi falado aqui. Primeira atitude, você faz o quê? Toma a ação de orar. Quando você vai orar, Deus te dá o quê? Os projetos, te dá a visão. E aí você faz o quê? Aí você quer ou não quer? Tem que querer. Você quer ter 2020 o melhor ano da sua vida. Aí você não somente quer, mas você precisa. Então você precisando, você decide. E quando você decide, então agora você cria os alvos. Por isso que a gente escreve. O pastor não fez esses envelopes aí para bonito, para você pôr lá na sua gaveta da penteadeira. Nem tem mais penteadeira, né? Sua escrivania.
da sua mesa, sei lá onde você ponha, né? Dentro da sua Bíblia. É para você escrever. Sabe por quê? Porque escrever organiza as ideias, gente. Quando eu escrevo, eu organizo as ideias. Escrever faz com que você, por exemplo, não esqueça. Eu tenho aqui no meu celular a foto da carta que eu fiz quando eu pedi a bênção da minha casa para eu morar aqui a 6 quilômetros da igreja. Eu tenho a carta escrita. Quando eu vim aqui, escrevi a carta. Aqui no primeiro banco, levantei a carta, né? Achando que Deus é cego. Levantei para ele e disse, ó, leia aqui. Eu tenho. Então, escrever, você precisa escrever os seus projetos. Aí você fala assim, não, vai ficar aqui na minha mente. Vai ficar aqui na sua mente. Você nem se lembra do que você comeu ontem. Não lembra o que você bebeu ontem. Não lembra nem da roupa que você vestiu. Eu tinha um pendrive que eu botei não sei aonde. Eu estou há 2 semanas tentando lembrar onde que eu coloquei o bendito pendrive. De tão guardado que eu guardei. Então, escrever vai fazer que quando você abrir o projeto, fala, é verdade. Olha aqui meu alvo, ó. Coloquei aqui que eu queria ganhar mais. Coloquei aqui que eu queria dar um dízimo mais gordo. Coloquei que eu queria dar mais oferta. Ou coloquei aqui que eu queria emagrecer. Coloquei aqui que eu queria um varão, porque todo mundo está casando, menos eu. Eu coloquei aqui que eu queria... Você está me entendendo? Porque hoje, quando eu olho para os meus projetos de vida, e hoje foi um dia deles, eu fico vendo, nossa, quanto Deus já fez para mim. E quanto Deus criou condições que não dependiam de mim, mas condições em outras pessoas para me abençoar. A Andréia, quando entrou na Universidade do Tuiuti, todo mundo chegava e falava para mim assim, a Universidade do Tuiuti tá com as pernas, ó. Não vai durar mais 3 horas. Quem trabalha lá, Jesus vai ter que sair de lá, porque não tem jeito. Sabia que eles nem pagam o FGTS dos funcionários? Sabe o que eu fiz? Botei no projeto. Deus poderoso, Rei da Glória. Eu gostaria que a Andréia recebesse todo o FGTS dela, de uns 6 quantos anos atrás, aí que está tudo atrasado. Mas Deus, ó, não abençoa só ela não também, abençoa os que precisam receber esses FGTS. Eu não quero só bênção para mim, eu quero também para os outros. Botei no projeto. 1 ano antes de tudo acontecer, sabe o que aconteceu? Isso foi uma virada de projeto. No final do ano, sabe o que aconteceu? Entrou como é que chama? Na Universidade do Tuiuti? Entrou uma consultoria, um homem de Deus, que eu orei. Entrou um homem de Deus lá, começou a dar as diretrizes para a universidade. Você tem que fazer assim, você tem que fazer isso, não sei o que, e vamos pagar o FGTS do povo. Pum. Vamos pagar o FGTS da Andréia, vamos pagar o FGTS de quem precisa. Pum. Pagaram o FGTS. Pagaram. O que eu fiz? Fui lá no meu projeto e tiquei. Recebido o recurso do FGTS. Vamos quitar o nosso imóvel agora. Se você não ora, se você não cria alvo, você não chega a lugar nenhum. Se você não cria alvo para você, amados, deixa eu dizer uma coisa, você não vai para lugar nenhum. Quem não cria alvo, não sabe o que tem que fazer. Então eu digo para você, crie alvo. Se temos um alvo, nós vamos cumprir. E aqui eu estou falando, não só nas coisas materiais, mas em tudo que você for fazer. No espiritual, no emocional, no financeiro. Para tudo você precisa criar alvos. No físico, quer ter uma vida mais saudável? Comece a comer menos, comece a correr no parque. Né? Ninguém emagrece de boca aberta. Tem que fechar a boca. E você vai orar para Deus. Essas orações, né? Deus, eu sei que Deus tem poder para isso. Eu não estou questionando essa questão de orar e emagrecer e sair magro. Eu sei que Deus pode fazer. Mas vou dizer uma coisa, tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que é para você fazer. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que correr pelo menos 4 vezes na semana. É o que eu estou fazendo, 4 vezes na semana, das 7h30 às 8h30, correr. Por quê? Porque eu não quero passar dos meus 75 quilos. Se eu passar dos meus 75 com 1,70 m, o que eu vou fazer? O que eu vou virar? Uma bolinha. Eu prefiro ficar chato mesmo. Bola eu não quero ser não. Então, é nisso que nós precisamos criar alvos espirituais. Se eu quero ser uma pessoa de maior conhecimento, o que eu tenho que fazer? Tenho que ler. Esse ano eu coloquei um projeto na área espiritual para mim, ler 1 livro por mês. Então, se eu ler 1 livro por mês, no final do ano eu vou ter lido quantos? 12 livros. É um projeto.
Entendeu? Então às vezes você fica pensando, eu quero coisas grandes, mas às vezes nas pequenas, se você não cumpre com as pequenas, você vai cumprir com as grandes. Outra coisa, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor mande dinheiro para mim. Beleza. Mas para que você quer dinheiro? Para usar onde? Para fazer render onde? Para ajudar quem? Para investir em quem? Está me entendendo? Alvo, meu filho. Tem que ter propósito. Eu disse, Deus, eu quero receber o FGTS da minha esposa. Para quê? Para sair viajando no mundo? Não. Deus, eu preciso quitar o meu imóvel. Não quero mais ficar pagando 25 anos. Eu quero quitar com 10 anos. Você me entende? E Neemias criou alvo para ele, gente. Ele criou os alvos. Ele chegou para o rei e disse assim, ó, eu vou estabelecer esses alvos aí e vou cumprir, e vou cumprir. E cumpriu, por quê? Porque ele estava com Deus. Quer ver outra coisa que ele fez? O 7º, estabeleceu metas. O que você precisa fazer? Deixa eu só esclarecer para você primeiro o que é alvo, senão você não vai entender. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver aqui, ó. Alvo, deixa eu ver se eu coloquei aqui para você entender. Isso. Alvo é aonde eu quero chegar. Então, qual era o alvo do Neemias? Reconstruir os muros. Certo? Esse era o alvo dele. Então, alvo é isso. E meta, o que é meta? É o prazo que eu estabeleço para chegar no meu alvo. Então, o que acontece? Quando você cria o alvo, você precisa criar o que? Logo em seguida, meta. Quando você estabelece um tempo para você realizar algo, você atende às suas expectativas, você aumenta a sua esperança. Por quê? Porque quando você não estabelece o prazo, a meta para você cumprir aquilo, você vai ficando desesperançoso. Quando o Neemias chegou diante do rei e disse assim para o rei, ô rei, eu então quero reconstruir. O rei chegou para ele e perguntou, quanto tempo você precisa? Gente, para o rei ter perguntado para ele quanto tempo ele precisaria para reconstruir, Neemias era importante para ele, não era? Era. O rei já deu logo o prazo para ele, meu filho, me der um prazo. Então, você precisa colocar metas para você. Voltou? Aleluia, voltou. Agora eu quero ver eu encaixar aqui, né? Acho que deu. Então você precisa o quê? Você precisa estabelecer prazo. Eu quero ler o quê? 12 livros. Um livro por mês. Eu quero emagrecer 10 quilos. Eu quero emagrecer 12 quilos. Um por mês, vai. Mês pequeno. Você precisa estabelecer o quê? O prazo. Por quê? Porque se você não estabelecer o prazo, você não constrói. Qual foi o prazo de Neemias? 52 dias. 52 dias, gente. 52 dias foi o prazo dele para reconstruir os muros de Jerusalém. Outra coisa que você precisa fazer, que eu olho para Neemias e vi que Neemias fez: planejamento. Planejamento. Neemias não chegou, lá na cidade, caindo de paraquedas, e disse assim, eu vou construir esses muros aqui. Até porque ninguém iria acreditar nele. Assim como ninguém acredita em você quando você fala assim, eu vou para fora do Brasil ainda esse ano. Amados, tem coisas que você não fala. Já foi dito isso aqui, eu não sei se foi o pastor Ivo, se foi o pastor Júlio que falou. Tem coisas que você não fala antes de ter o aval de Deus para falar. E às vezes não acontece na sua vida porque você é bocudo. E você fala antes. Então tem coisas que você espera. O que acontece? Neemias falou com quem tinha que falar. Que era o quê? O rei. Então agora ele faz um planejamento. E agora o que ele faz? Ele fala com o rei. Ele pega agora as cartas. Ele pede autorização.
ele planeja, ele fala, poxa, eu não vou chegar lá naquela cidade lá e não ter onde dormir, eu preciso dormir, eu preciso ter um lugar para eu ficar, porque vai chover, vai fazer frio e vai fazer calor, eu preciso ter um lugar para eu... Então assim, ele planejou tudo. Como é que ele ia fazer com a madeira, como é que ele ia fazer com as pessoas, com a contratação da mão de obra. Olha que coisa mais abençoada de Neemias. Ele devia ser engenheiro, ele não podia ser copeiro. Não? Que lição que ele está nos dando aqui, né, gente? E aí o que acontece? Ele faz o planejamento. Aí quando ele chega na cidade, ele não sai falando, vim construir, não. Não, sabe o que ele faz? Ele não avisa os oficiais que estavam com ele, não fala nada. De noite ele dá aquela escapulida, e durante 3 dias ele fica olhando, sondando a cidade. Sondando. Fica observando. Fica planejando, aonde eu vou começar? Será que eu vou começar por aqui? Será que eu começo pelo lado norte? Será que eu começo pelo lado sul? Eu acho que se eu começar por aqui, falando com Deus, com certeza. Deus, estou aqui já, estou aqui com as madeiras, eu estou aqui, mas eu não tenho mão de obra, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí Deus dá a estratégia para ele, aí o que ele faz? Aí Deus fala, agora você reúne o povo, e agora você vende a ideia para o povo. Tem um versículo aqui que você vai ver ele conversando com o povo. Sabe o que ele estava fazendo? Incentivando o povo. Sabe o que nós estamos fazendo aqui nessas 6 noites? Incentivando você, meu amado. Incentivando você a acreditar que com Deus você pode muito mais do que você já fez até hoje. Que com Deus você pode muito mais do que você imagina. Eu segunda-feira saí daqui, né? Quando nós começamos? Quarta-feira? Quarta-feira nós começamos? Quinta-feira? Quarta-feira. Eu saí daqui, eu estou perdido também, igual o pastor. Nós saímos daqui, nós fomos para casa com o André, e eu disse para o André, André do céu, eu já parei de tentar imaginar o que vai ser da minha vida daqui 10 anos, o que Deus tem... Não, já parei, não quero mais. Está na mão dele, ele que sabe, eu não quero nem saber. A hora que ele quiser, ele me revela. Porque eu não consigo imaginar. Eu não consigo. Enquanto eu estiver aqui no presente, eu não consigo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Incentivando você a crescer, a sonhar, a ter fé, a projetar, a sair da mesmice, a sair ali da mediocridade e se levar num patamar mais alto. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Incentivando, assim como Neemias fez com aquele povo. Neemias fez tão bem isso, que o povo olhou para ele, olhou para as madeiras, olhou para as ferramentas, e falou, não, nós estamos com você nesse negócio, nós vamos reconstruir. Gente, como é que você quer conduzir sua família, se você é desacreditado dentro da sua família? Como é que você quer construir seu casamento, se você, a sua esposa, teu esposo, olha, você vê um desacreditado? Como é que você quer que a sua empresa vá para frente e funcione, que os funcionários olhem para você e te respeitem, e se você, aos olhos deles, é um desacreditado? Como é que você quer que as coisas funcionem ministerialmente, se você, aos olhos da igreja, é um desacreditado? Você já parou para pensar sobre isso? Então nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter um planejamento para mudar essas coisas, e Deus fez. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Quando você acredita em Deus, que pode fazer as coisas, e quando as coisas começarem a acontecer, vai se levantar Sanbalate e Tobias. Vão se levantar, porque até você começar a fazer, ninguém se levanta. Mas quando você começa a fazer, aí começa a aparecer os palpiteiros. Já viu os palpiteiros? O que o pastor Iveson deve ter tido de palpiteiro para essa frente da igreja? Eu fui um que dei palpite. E dou palpite. Até agora. Acho que não devia ser assim não, pastor. Acho que devia ser desse jeito. Pastor, acho que devia ser dessa forma aqui. Desse jeito não sei não, hein? Jesus, meu Deus, ser pastor não é fácil, gente. Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça, debaixo daquela parreira de uva, dizendo assim, eu quero ser pastor. Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça. Então, ou seja, sempre vai haver quem vai se levantar contra você. Mas o que eu gosto em Neemias, ele tinha um planejamento. Eu tenho 52 dias na cabeça dele. Então 52 dias, eu preciso terminar esse negócio. E gente de influência, a palavra fala ali sobre gente de influência, que quis fazer com que ele parasse, que zombaram dele, que fizeram ele desacreditar. Gente, por isso que eu falei de você precisa. Porque o querer faz com que você desista das coisas antes que aconteçam. E quando você desiste e se posiciona, você não para.
Então, ou seja, ele se posicionou, ele não desistiu. Uma mão era na espada defendendo, olha só, e ele tinha que incentivar quem estava com ele a se defender também. E a outra na obra, a outra na obra e a outra na espada, a outra na obra e a outra na espada, a outra na obra e na espada. Ei, mas ó, estou mandando um recado para você. Não, eu não posso parar aqui não, aqui ó, aqui não para. Não, mas o influência, né, pessoas de influência estão te chamando. Não, eu estou aqui numa grande obra, eu não posso parar. Sabe por que os teus projetos fracassam? Porque você desiste. Você dá ouvido para os palpiteiros, dá ouvido para aquele que quer que você não cresça, que você não progrida, que você não deslanche, que você não mude de vida. E enquanto você não tomar essa decisão de você se posicionar, criar este planejamento, você não vai sair do lugar. E eu quero concluir aqui, dizendo para você aqui o seguinte: faça suas escolhas certas nos teus projetos. Escolha certo, meu amado. Escolha. Porque o que acontece? Se você não fizer a sua escolha certa, você vai colher o incerto, porque provavelmente você vai plantar errado. Porque a Bíblia fala que nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura. Aquilo que plantamos é aquilo que escolhemos. Então, nós temos que o quê? Escolher certo. Não escolha errado, porque você vai escolher errado. Tem coisas que você não precisa nem pedir a orientação pastoral para decidir. Por exemplo, julgo desigual. Foi pregado aqui, acho que a última mensagem minha foi sobre isso. Ou a antepenúltima. Amados, você vai perguntar se é de Deus, se não é de Deus? Se não processa a mesma fé que você, larga fora. Sai dessa. Por quê? Porque vai plantar errado, vai colher errado. Então, eu digo para você, faça as escolhas certas, projete em Deus. Por isso você precisa estar em oração. Por isso você precisa receber a visão da parte de Deus, para poder o quê? Escolher certo. Segunda coisa, você precisa de disciplina. E disciplina, gente, olha, não é para qualquer um. Eu gosto muito, assim, porque eu sou bastante disciplinado. Se eu tiver que trabalhar em casa, gente, eu trabalho em casa. Eu conheci um amigo que falou assim, ó, para eu ser disciplinado, eu tenho que levantar de manhã, tomar banho, vestir o meu terno e ficar em casa, porque se eu não trocar de roupa, se eu ficar, de repente, sair de calça jeans ou até mesmo de pijama, eu não consigo trabalhar. Eu não. Se eu levantar e não tiver visita, não tiver nada, eu boto uma bermuda, uma camiseta, sento lá no escritório e eu trabalho como normalmente. Isso é o quê? Disciplina. Agora tem gente que tem que colocar o terno, porque se não colocar o terno, ele não vai trabalhar. Ele colocou a bermuda, ele já acha que ele já pode ir para a praia. Aí ele vai para a praia. Ele já acha que já pode sair. É assim. Tem gente que não está aqui, eu vou falar a verdade para você aqui. Não veio, eu posso falar. Não veio hoje aqui? Tem internet, não posso falar. Porque foi, sei lá, comer a casa, foi comer pizza lá na nossa casa. Podia comer depois, né? Vem primeiro aqui, vem buscar o reino primeiro. Tá aí, cara, não recebe, por quê? Porque não busca primeiro o reino. Eu gosto de Neemias porque ele dá prioridade para as coisas de Deus. Vai ver a vida dele. Sabe o que aconteceu com ele? Tornou-se governador. A Bíblia fala que ele virou governador por 12 anos. Quem era copeiro, tornou-se governador. Por quê? Porque priorizou o reino. Então Deus não vai dar para você uma porção se você não se preparou, se você não, entendeu? Não pagou o preço para ser. A igreja precisa ter esta visão, andar pela visão, projetar com visão, não pelas suas próprias vistas, porque Deus vai fazer na sua vida, amém? Feche os teus olhos, se coloque de pé, e depois feche os olhos para você não cair. Gente, eu gosto tanto de ministrar esta palavra, porque antes de falar para vocês o que Deus fala ao meu coração, e o mais engraçado é que tudo aquilo que eu penso assim, é isso aqui que eu vou entregar para a igreja, não, é aquilo que eu estava precisando primeiro,